Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 13, verso 37. O comportamento da pessoa perfeita é o título do capítulo. Aniha paritustatma yadricho panatadham nochechaye bhavahani mahari iva sattvatvam. Aniha, sem desejo de continuar aumentando as posses. Paritusta, muito satisfeito. Atma, o eu. Adricha, espontaneamente, sem esforço. Upanatat, por coisas conquistadas através da posse. Aham, eu. No, não. Chet, se assim. Shaye, deito-me. Bahu, muitos. Ahani, dias. Mahari, um piton. Iva, como. Sattvavan, tolerando. A tradução é a seguinte: não me esforço por obter nada. Ao contrário, estou satisfeito com o que quer que seja conseguido espontaneamente. Se não obtenho nada, permaneço paciente e inabalável como o Piton e fico aqui deitado por muitos dias. Significado. O significado e a tradução são dados por nosso mestre espiritual, Srila Prabhupada. Deve-se aprender o desapego com a abelha, pois ela coleta gotas de mel aqui e ali e guarda-o no favo. Mas depois vem alguém e, à força, leva todo o mel, deixando a abelha sem nada. Portanto, deve-se aprender com a abelha a não manter mais dinheiro do que o necessário. Da mesma forma, deve-se aprender com o Piton, que, embora não haja alimento, a pessoa deve permanecer no mesmo lugar por muitíssimos dias e então comer apenas algo que venha espontaneamente. Assim, o Brahmana erudito deu instruções obtidas de duas criaturas, a saber, a abelha e o Piton. Então aqui nós temos um verso que é continuação dos versos que vêm sendo falados. O Srimad Bhagavatam é uma literatura cujo gênero é de Purana, e a característica literária de um Purana é que conta histórias, e essas histórias são contadas em diferentes tempos. Então, o Bhagavatam tem um somatório de diferentes tempos, isso se estuda em literatura, e aqui nós temos um tempo muito remoto. Aqui é um diálogo já desdobrado em muitos outros diálogos. Eu nem contei para poder explicar para vocês, mas é um disse-me-disse bem transcendental. Um fala que o outro contou e o outro falou que o outro, e no passado tal, e depois vai e conta uma história. E a história é essa aqui. O Brahmana, então, está dando instruções e, de uma maneira assim, abrangente, que se assemelha ao panteísmo, ele está explicando que nós devemos estar muito atentos para receber instruções de todas as criaturas e de todo o universo. Essa é a contextualização. Se ele estivesse explicando que uma vez que Deus está em tudo, tudo é Deus, ele estaria defendendo a tese do panteísmo. Não é o caso. Ele aqui está mostrando que nós devemos ser humildes para aprender em todas as situações. Geralmente, quem trabalha com criança fala algumas coisas, de vez em quando fala algo assim: eu aprendo muito com elas. Às vezes o pai vai agradecer ao professor o trabalho que ele está fazendo, de ensinar ao filho. Aí o professor diz assim: mas eu estou aprendendo muito com ele também. Só Deus sabe que tipo de aprendizado é que tipo de aprendizagem é essa, né? Porque as crianças dão um trabalho danado, cá entre nós, né? Mas é verdade que a gente aprende. Não é só uma brincadeira ou uma maneira educada de compartilhar algo com empatia.
É verdade que a gente aprende. A gente aprende com os filhos, a gente aprende com as crianças na rua, a gente aprende com as pessoas em todos os lugares. Vou contar uma história verídica da Índia. Primeira vez que eu fui à Índia, eu fui levando 2 devotos, que tinham um casal de devotos. Eles não eram um casal entre si, mas eram um devoto e uma devota. Eles eram daqui do Nordeste e tinham ganho na distribuição de livros. O mês de dezembro, porque é um mês de consumo muito grande, então, Prabhupada e os devotos mais antigos das primeiras gerações pensaram, é um bom mês para distribuir os livros. Então, já que está todo mundo querendo gastar o 13º, vamos levar um livro para eles. Por quê? Porque eles compram o livro e eles vão ler esse livro, vão passar para outras pessoas e a gente divulga o conhecimento. Então, a gente chama de maratona de dezembro, às vezes chama de maratona de Natal. É todo mundo na rua distribuindo muitos livros. Então, assim, esses 2 devotos, Adwaita e Mantramurti. Mantramurti a moça e Adwaita o rapaz, ganharam a maratona, primeiro e segundo lugar. Então ganharam a passagem para a Índia. E eu estava indo por conta própria. Eu estava indo, não ganhei nada, né? Então estava indo, levando eles. Além de pagar minha passagem, ainda tinha que traduzir para eles, arrumar todas as passagens internas da Índia, cuidar de tudo, né? Mas eu estava super feliz, era a minha primeira viagem à Índia. Eu fui levando eles. Mas Adwaita era um rapaz muito concentrado. Ele era mineiro, muito educado e muito concentrado, sim. Era um excelente brahmachari, muito estudioso, silencioso, tinha muitas virtudes humanas. E às vezes uma pessoa assim é um pouco imprática, né? Também, ainda mais para ser liderado por alguém que não é assim. Então, eu estava já sofrendo um pouco com o rapaz, né? Porque eu pedi uma coisa assim, muito devagarzinho para poder, sabe? Aí, bom, eu acho que vocês estão entendendo. Então nós chegamos no aeroporto em um dado momento e para conseguir, naquela época, principalmente, a Índia não tinha tanto turismo. As pessoas não conheciam, ainda mais um turista vestido com as roupas que eles se vestem lá. Eles juntavam muitas pessoas ao redor para ver. Era uma coisa tipo as pessoas que são fãs de algum ídolo pedindo autógrafo, eles estavam o tempo inteiro com a gente, todo mundo querendo tirar fotografia. E não tinha celular para fazer selfie. Então juntava um monte de gente. Olha, era uma grande confusão. Então eu já estava, confesso, bastante estressado. Aí consegui um táxi com uma pessoa que apareceu no saguão do aeroporto. E vocês sabem, se diz que não pode contratar um táxi assim, né? Mas eu contratei esse táxi, o cara foi buscar não sei onde o táxi, e nós ficamos esperando do lado de fora do aeroporto, esperando que o táxi chegasse. Então, veio uma menina pedindo esmolas. E a menina não falava inglês. Mas todo mundo entendeu que era uma menina com um aspecto de pobreza extrema, pedindo assim com a mãozinha. Ela devia ter uns 11 anos. Magrinha, comprida e assim. Então, eu vi, ela veio ao contrário. Assim, ela veio eu estava de um lado, a Adwaita estava do meu lado esquerdo. Então, ela veio e pediu primeiro a ele. Quando ela chegou perto dele, eu olhei. Quando eu olhei, a menina estava assim para a Adwaita. Então, ele olhou para ela e falou assim: eu sou um brahmachari. Você é que tem que dar para mim. Imaginem. Eu fiquei assim assustado olhando. A menina tirou uma moeda e colocou na mão do turista. Aí foi demais, né? Quando eu vi aquilo, a menina foi embora e ele com a moeda na mão, eu estava brincando, ele falou. Aí eu disse: e agora o que você vai fazer com essa moeda? Ele perguntou: e agora o que eu faço com essa moeda? Aí eu disse: calma, a gente vai chegar num templo, você põe na caixinha do templo lá. Bom, é só para contar isso, só para dizer, isso que a gente aprende com todo mundo. Imagine uma menina em estado extremo de pobreza, exposta a turistas que pode
fazer todo tipo de abordagem, a gente sabe disso. E a menina está ali pedindo, mas alguém veio e ela entendeu pelo gesto, porque ela sabia que a roupa dessa cor, açafrão, significa alguém na ordem de renúncia, e o brahmachari usa a mesma cor do sannyasi. Então, quando ele disse que era um monge brahmachari, ela simplesmente deu a doação por tradição religiosa. Embora pobre, ela tinha tradição religiosa. Então a gente sempre aprende, a gente pode aprender com as pessoas. Aqui o Brahmana erudito está explicando as lições que se pode aprender com a abelha e com o piton. Piton é uma cobra, uma serpente, né? Uma cobra muito grande que não é venenosa, estilo jiboia, que não faz, é muito grande, muito pesada, e ela come atraindo os animais que chegam muito perto dela. Então aí mas ela não sai caçando, como a gente sabe que os gatos, os felinos, de um modo geral, gato, tigre, né, onça, o piton fica lá. Então, aqui as lições de hoje são que nós não devemos nos esforçar demais para conseguir aquilo que é muito difícil de conseguir. E que nós devemos trabalhar de acordo com a vida simples. Essa é a mensagem que está por trás. Como eu sempre explico, imagine, esse é o verso número 37. Então, não é um oráculo, uma informação assim dogmática. Agora, as abelhas são seus mestres, os pitons são seu mestre, são seus mestres, e você não deve acumular nenhum dinheiro, e você não deve procurar alimento ou nada que você necessite. Não é assim. Aqui tem um contexto que vem sendo explicado. Então, o Bhagavata, ao contrário de um oráculo, é aconselhado, nós somos aconselhados a que, ao estudar o Bhagavatam, esse livro, ao contrário do que se faz com o oráculo, que se abre e recebe uma mensagem, esse Bhagavatam deve ser estudado do primeiro canto até o 12º canto, completando e seguindo gradualmente. Porque tem uma lógica de raciocínio, de instrução. Então, nós precisamos acompanhar isso. E nós fazemos isso aqui nesse templo, né? Todos os dias de manhã nós vamos lendo na sequência o livro. Então hoje a instrução que nós temos aqui é essa, e nós precisamos explicar sobre isso. Então eu estou querendo mostrar para vocês que nós não precisamos aceitar essa instrução nua e crua como ela nos é dada aqui. Nós precisamos compreender essa instrução dentro do contexto. Qual é o conceito filosófico que esse tema se encaixa? É o conceito de como levar a vida em sobrevivência ou supervivência. Não é? Como viver a vida, como desenvolver e obter aquilo que é necessário para as suas necessidades naturais e de acordo com as suas expectativas, todo o seu potencial. É muito importante viver e experimentar todo o potencial que temos na vida, toda a capacidade da nossa inteligência, liderando a nossa mente, liderando os nossos sentidos, ajustados ao meio ambiente, precisamos estar assim. Então, o que tem aqui de conceito é que devemos viver uma vida simples, o pensamento elevado, e devemos evitar atyahara, um conceito filosófico apresentado no Upadeshamrita, um livro escrito por um seguidor do patrono do movimento, que é Chaitanya Mahaprabhu, o patrono. O seguidor é Rupa Goswami. Nós somos conhecidos como Rupanugas, porque somos seguidores de Rupa Goswami. Rupa Goswami, em seu livro Upadeshamrita, que significa, que a tradução é o néctar da instrução, ele diz que para nós preservarmos o nosso caminho de serviço devocional e tornarmos este caminho de serviço devocional sustentável,
nós devemos evitar um esforço demasiado pelo que é muito difícil de ser conseguido. Então, a ideia aqui é essa. Então, não devemos nos esforçar demasiadamente para conseguir riqueza e acumular riqueza, porque a morte vem a qualquer momento, como no caso da abelha. É triste isso aqui. Os veganos usam esse tipo de argumento para evitar o consumo de mel, porque o mel é roubado. O mel é roubado, o mel que nós consumimos é roubado. E ele é roubado, e as abelhas tentam defender para que não tirem a sua riqueza, e as pessoas insistem, e algumas delas picam e até morrem. Algumas delas, na luta pela defesa do seu tesouro, que é o mel, elas morrem. Então é um roubo, é um latrocínio, né? Roubo com assassinato combinado, né? Então, essa experiência aqui, a gente precisa observar também, né? Então, a gente não deve fazer como a abelha se expor a esse tipo de dificuldade, a esse tipo de problema, mas, ao contrário, devemos viver uma vida simples e nos esforçar o suficiente para manter o corpo e a alma juntos. Evidentemente, podemos fazer alguma projeção para o futuro próximo e meditar na nossa velhice, na nossa saúde na velhice, na prevenção de problemas maiores, inclusive econômicos. Tem vários tipos de aposentadoria, e assim a gente pode criar uma situação, porém, sempre seguindo a linha do pensamento elevado. Desculpa. Do pensamento elevado. Devemos ser guiados pela filosofia de que a alma espiritual, sendo a nossa identidade primordial no corpo, e deve ser exaltada, deve ser privilegiada nas nossas relações. A alma espiritual deve ser privilegiada nas nossas relações. As nossas relações devem ser espirituais. E como trazer isso para a realidade, aí nós vamos ver onde nós nos ajustamos. E vamos fazer isso da maneira mais simples possível. Essa é a recomendação para que possamos. É o tema que estamos discutindo já há vários dias aqui. Então, essa é a recomendação que está sendo dada aqui no que tange à abelha. E no que tange ao Piton, o Brahmana, o sábio que está dando o seu exemplo biográfico, ele diz, né? Não me esforço por obter nada. Não me esforço por obter nada. Ele quer privilegiar tanto a vida espiritual que o esforço para se obter as coisas materiais, ele está dizendo que não faz. Então, mais uma vez, filosoficamente, esse conceito deve ser assimilado, porém, não devemos ser tão acomodados ao ponto de ver todas as coisas se deteriorarem e nós não nos esforçarmos o mínimo para organizar a nossa própria vida. Não é isso que está sendo dito aqui. O próprio Prabhupada deu exemplo disso. Ontem, na aula correspondente a essa mesma aula, a aula do Bhagavatam, ontem pela manhã, Jamunacharya Maharaj disse que existem yogis, existem pessoas que fazem voto de nunca tocar em dinheiro. E às vezes eles precisam de um secretário para poder o secretário fazer o papel de tesoureiro, porque ele não toca em dinheiro para não se contagiar, não se contaminar com a ideia do dinheiro. É um tipo de voto que algumas pessoas fazem. Mas que Prabhupada disse, não, eu não, podem colocar o dinheiro na minha mão, eu pego o dinheiro. Porque todo o dinheiro recebido é para ser transformado em facilidades para propagar a importância da vida espiritual. Observem essa comunidade. Essa fazenda, como terra, foi caríssima na época. Não foi cara dentro do conceito de valor imobiliário. Foi o valor imobiliário normal. Para a gente era uma coisa
absurda. Era o segundo imóvel que o movimento Hare Krishna comprava no Brasil. O primeiro foi Nova Gokula, em São Paulo, e o segundo foi esse. Então, na história imobiliária do nosso movimento, esse foi o segundo imóvel. A gente nem tinha experiência, mas a gente tinha que vender livro, uma quantidade muito grande, das maratonas e tudo mais, para poder ter um lucro, que é pequeno o lucro que vem do livro, porque nem todo mundo gosta de ler, a gente sabe disso, nós estamos num país que não tem essa tradição. Então, a gente tinha uma quantidade pequena que a gente juntava para poder comprar essa fazenda. E a nossa editora, que é localizada em São Paulo, também aplicou alguns recursos nacionais, não foi só o nosso recurso aqui, mas também alguns recursos nacionais coletados por outras pessoas que não eram do Norte e do Nordeste. Essa fazenda é considerada a sede rural do Norte e Nordeste. Por enquanto só existe essa fazenda e é considerada como uma comunidade mãe para o Norte e Nordeste. Então, assim, nós fizemos um esforço muito grande. E naquele momento a gente contava as moedinhas para poder não desperdiçar nada para poder pagar o valor da fazenda, né? E também a gente economizava demais nas coisas pessoais, todos nós economizávamos demais. Como todo mundo quando está comprando uma casa, isso é comum, né? Todo mundo, a primeira casa, seja dentro do sistema Minha Casa Minha Vida, que ficou muito famoso no governo passado, que todo mundo se esforçava, todo mundo faz um esforço para obter assim. Então nós fizemos um esforço imenso e o dinheiro naquele momento era a base do valor que a gente tinha para poder comprar essa fazenda. Então, Prabhupada, ele disse isso como yogi, não tem o dinheiro nós chamamos de Lakshmi Devi. Lakshmi, nós temos Lakshmi Priya aqui, e Lakshmi original é a deusa da fortuna. Então, a deusa da fortuna sempre acompanha Krishna. Então, nós chamamos dinheiro de Lakshmi. E toda vez, por exemplo, a gente não põe dinheiro no chão, se o dinheiro cai no chão, por exemplo, como qualquer coisa sagrada, se vocês virem, isso aqui, que é considerado um objeto de uso exclusivo para a glorificação de Krishna, né? Então, se cai no chão, vocês vão ver qualquer devoto pegando e fazendo assim, colocando na cabeça. Se um livro, a gente nunca põe o livro no chão, e se por acaso cai, a gente põe o livro na cabeça. Com dinheiro a gente faz a mesma coisa. Então a gente não adora dinheiro, a gente tem essas instruções a respeito de dinheiro, mas a gente vê o dinheiro como sagrado. Sagrado, por quê? Porque é usado para a glorificação de Krishna. Então, na quantidade que ele venha para a glorificação de Krishna, a gente não precisa acumular bens e ficar com essa mania, com medo da escassez do futuro. Isso a gente não precisa fazer. Então, essa é a instrução específica aqui dentro desse contexto. E eu entrei nesses detalhes contando tudo isso para vocês entenderem um pouco melhor como nós reagimos diante de algumas situações que são comuns a todas as pessoas que vivem dentro desse mundo e principalmente como devemos reagir. Nem sempre como reagimos, mas como devemos reagir. E a filosofia que assim, nos guia dentro da dinâmica da vida nesse mundo é vida simples. Vida simples. Então, nós temos esse projeto que agora nós resolvemos dar um upgrade, já temos alguns anos, com a ajuda da equipe atual. Nós estamos criando certas facilidades para ver se conseguimos estabilizar pessoas aqui dentro dessa comunidade, porque não temos a experiência de pessoas que vêm residir aqui e ficam por muito tempo. Elas ficam algum tempo e depois elas saem, porque elas sentem muita falta da vida
lá fora e do sistema de vida lá fora. Então a gente resolveu fazer algumas outras coisas para poder criar uma dinâmica, principalmente no que se refere à economia, a essa economia rural nossa. Então, nós plantamos, o Dira tem uma plantação aqui, tem uma feirinha na cidade, então ele vai, leva os seus produtos orgânicos para a feirinha na cidade, ele tira o sustento dele e nós demos isenção, ele está isento por enquanto, né, de qualquer contribuição na fazenda para que ele se desenvolva e invista mais, mas o correto é que todas as pessoas que produzem algo dentro da fazenda também conduzam uma porcentagem para a sociedade que dirige a fazenda, né? E algumas pessoas nos ajudam de fora, algumas pessoas que moram fora nos ajudam com contribuições, às vezes espontâneas, às vezes regulares. E assim, nós resolvemos criar uma lanchonete. Essa lanchonete, eu acho que muitos de vocês já foram lá. Tem alguns produtos que são feitos por alguns devotos. Cada produto desse tem a pessoa que faz, tem o gerente da lanchonete, a pessoa que vende e tal. Então, tem a instituição, a comunidade, que recebe por cada produto uma porcentagem e utiliza de acordo com a sua necessidade. Da mesma forma, o restaurante e todas as atividades, a lojinha, os livros que a gente vende, tudo aqui tem uma banquinha diferente. Lá tem uma banquinha com alguns livros e aqui eu coloquei ontem uma banquinha diferente porque eu queria favorecer a nossa comunidade de Recife, que está construindo um templo, o primeiro templo depois de quase 50 anos de templo em Recife, alugado. Agora eles conseguiram um terreno, já estão há anos construindo e agora vão conseguir colocar um telhado. Então, só por uma questão de contribuição para eles, a gente fez essa banquinha separada, mas essa banquinha, ainda assim, tem que dar também uma porcentagem para a comunidade, porque todo tipo de comércio que possa existir, de comércio entre aspas, que possa existir aqui, tem que deixar uma contribuição para a sustentação, a manutenção do projeto. Essa é a ideia que a gente desenvolveu de sustentação. É uma pergunta clássica que fazem para a gente. Qualquer pessoa que chega aqui na comunidade faz muitas perguntas e em um dado momento pergunta: e como é que vocês se sustentam? Então eu estou explicando para vocês como é que nós nos sustentamos. E assim nós nos sustentamos com todos esses recursos. Agora nós estamos fazendo essa dinâmica. O dinheiro entra, por exemplo, na lanchonete e dá uma volta na comunidade. Por que ele dá uma volta? O devoto que produz ganha um pouco, mas ele mora numa casa. Se ele mora numa casa, tem uma conta de luz. Quem vai pagar é ele, não é a comunidade. Então ele vai pagar a sua conta de luz. Mas ele também dá uma contribuição que é chamada de taxa social para residir na fazenda, porque todos os imóveis são da fundação que compõe a fazenda. Ninguém tem um imóvel aqui próprio, dentro do limite do nosso território. Então, eles dão uma taxa social. Essa taxa social é usada para quê? Para pagar funcionários. Acho que vocês talvez já tenham visto, nós temos alguns funcionários aqui, então nós temos que pagar para eles. Então, sai da taxa social que é dada pelos devotos. Então, o dinheiro que entrou na lanchonete, que foi para o produtor, já pagou a taxa social. Entrou na administração antes de sair para a mão do funcionário, que vai gastar fora. E, às vezes, o melhor é quando o funcionário vai na lanchonete e compra uma kombucha, por exemplo. Aí eu fico feliz, porque está dando a segunda volta, né? O mesmo dinheiro vai dar a segunda volta. Geralmente dá uma volta só, mas às vezes o dinheiro dá duas voltas também. Assim a gente aquece a economia. Então, só para dizer que nós não estamos pregando ou apresentando que ninguém deve dar o devido valor ao dinheiro. O dinheiro não é do capeta, como falaríamos numa linguagem bem brasileira do momento. O dinheiro é de Deus. Então a gente respeita dessa maneira, mas a gente não é dependente do conceito de fortuna, de riqueza, de acúmulo, do medo que geralmente se cria
no tipo de economia que dirige a nossa sociedade, do pânico, o temor e tudo que existe sobre escassez. Então nós não podemos cultivar esse tipo de preocupação, mas devemos ser muito responsáveis. Não é à toa que a gente perde todos os cabelos da cabeça tentando resolver toda essa história. Não é brincadeira. Administrar ou contribuir com a liderança de uma comunidade como essa e como de outras comunidades também como essa, não é brincadeira. A gente quebra a cabeça mesmo. Mas a gente faz isso para Krishna e faz isso para poder um dia receber convidados que vêm e que ficam sabendo da nossa intimidade. Não temos nada a esconder. Nossa vida é só essa que vocês estão vendo. Tem algumas particularidades que se referem à nossa individualidade, porque também somos indivíduos. Nós não somos um grupo de pinguim, assim, né? Que todo mundo age, faz tudo aparentemente do mesmo jeito. Nós somos indivíduos, respeitamos a individualidade de cada membro da comunidade, cultivamos o direito de volição, de vontade própria, e até estimulamos a vontade própria para que a pessoa conduza a sua vida de acordo com o seu nível de compreensão no qual se encontra. Então, não temos assim um grupo liderado nos mínimos detalhes, que a vida privada é invadida completamente. Não temos isso. Nós temos apenas uma comunidade. Trabalhamos em comum para um propósito em comum, mas nós mantemos a nossa individualidade. Por quê? Porque, filosoficamente, nós temos esse recurso. O que é que a nossa filosofia diz? Que nós somos almas individuais. Não diz que nós somos almas individuais que vamos nos tornar almas coletivas. Não diz isso. Somos almas individuais, temos um percurso individual dentro da existência material. O verso que qualifica isso é Brahmanda Brahmite Kona Bhagavan Diva, que a alma, a diva, a alma afortunada, assim, peregrina por toda a manifestação cósmica, não apenas nesse planeta. Ela peregrina por toda a manifestação cósmica e adquire diferentes corpos. Agora nós estamos em corpos humanos, mas podemos estar em outros tipos, de outras espécies também. Mas a alma afortunada, esse verso do Chaitanya Charitamrita diz, Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bidya. Ela vai receber, pela misericórdia do Guru, do mestre espiritual, e de Krishna, vai receber Bhakti Lata Bidya, que é a semente de Bhakti, a devoção, a semente de Bhakti Yoga. A gente vai receber essa semente de Bhakti Yoga. Para quê? Para cultivar. Quem vai cultivar? Quem vai ser o jardineiro dessa semente? Nós mesmos. Não vamos poder ter um outro jardineiro. A gente põe a semente dentro do coração da gente e quem tem que tirar o matinho que nasce ao redor da semente? Só a gente mesmo. Aí nós vamos ter que tirar o matinho dos desejos inapropriados para o avanço espiritual. Somos nós. Aí nós vamos ter que tirar os matinhos lá da semente e tal. Ontem eu ouvi uma lição de um pai com uma filha e uma outra menina que estava aqui. Eu estava sentado com o Chaitanya e a filha dele, Nandarani, veio com umas sementes de gergelim da cerimônia de fogo que teve ali. Então ela conseguiu. Pai, eu quero plantar. Ela veio com a semente na mão. Aí o pai disse, essa semente, você quer plantar? Ela disse, aí ele disse, mas a gente vai embora amanhã, como é que você vai cuidar? Ela disse, não, eu planto e fica aí. Ela falou, aí ele disse, ele estava brincando assim, enquanto falava comigo, com um pauzinho na grama, e fez um buraquinho. Aí ele disse, tá bom, então vamos plantar aqui. Aí ela dividiu com a menina e jogaram as sementes do gergelim no buraquinho, e ela perguntou, e a terra para cobrir? Não tinha mesmo. Aí ele teve que pegar um pouquinho de terra assim, tampou lá, e disse, amanhã você vem ver se nasceu. Então,
a gente recebe essa semente e a gente tem que plantar dentro do coração, na prática do serviço devocional. Então, nós mantemos nossa individualidade. E quando chegarmos no portal da morte, prontos para deixar este corpo material, esperamos chegar com saúde, com uma boa consciência, lúcidos. Quando chegarmos no portal da morte, então nós temos que estar prontos para não ter bagagem nenhuma. Temos que chegar lá sem lenço nem documento. Sem lenço nem documento, somente para dizer assim, aqui estou, Kim Karam. Kim Karam significa, que devo fazer? Então eu não tenho nada, eu deixei tudo para trás, estou aqui como eu vim ao mundo. O Kim Karam, o que devo fazer agora? Qual é a porta que eu vou entrar aqui? Então, a gente chega no portal da morte e então vai ter que tomar uma decisão. E Deus vai nos guiar para o próximo passo. Nós não sabemos, mas certamente será bem melhor do que a experiência que estamos tendo aqui, porque estamos cultivando o conhecimento espiritual e praticando na medida da nossa capacidade individual. Então, como almas espirituais, nós temos caminhos espirituais, caminhos individuais. E aqui nós temos essa lição hoje da abelha e do píton, para a gente meditar como mestres da natureza, que podem nos aconselhar de alguma maneira a nós nos prevenirmos, né, de não ter um acúmulo desnecessário de bens, para que não possamos correr risco de vida e de perda de tudo isso, e assim vai. Tudo bem? Alguma pergunta ou um comentário? Então, muito obrigado. Hoje vocês perceberam, o nosso Kirtan foi um Kirtan tanto o Kirtan do Mangala como do Tulasi Puja, por raios de Vaikunta. O Aryaraja, filho de Satyananda e Paramakaruna-ji, liderou o Kirtan. O Baladeva, filho de Yadu Kumara e a mãe Prema Sankirtan, tocou o Kartavas. A Krishnakarya, filha do Divodharana e a mãe Ekamurti, tocou a Mridanga. Bacana, né? Depois tem a Nandini presente aqui, que também cantou para Tulasi. Então nós temos tivemos um Kirtan já da próxima geração. Eles estão começando. E no futuro eles estarão sentados aqui onde eu estou agora, explicando a mesma coisa que está aqui com as mesmas palavras, porque o livro, quando chegar no 12º canto, volta para o primeiro. E quando chegar no primeiro, aí começa tudo de novo. E aí eles vão verso por verso. E vão chegar um dia sentados aqui, explicando isso já com 70 anos, como eu já estou chegando. Obrigado a vocês pelo esforço que vocês fazem. Obrigado a vocês visitantes que vieram ficar com a gente. É uma alegria, um prazer muito grande sempre estar com vocês. E eu espero que vocês obtenham o objetivo da vinda de vocês aqui. O que depender de mim, podem contar. Contem para o que precisarem, estou à disposição. Obrigado, todas as glórias a Srila Prabhupada.